que estivessem suplicando a Deus para perdoar e restaurar o povo. Pode observar, cada vez mais jovem, não é só jovem não, tá? A gente vai usar a palavra jovem, mas cada vez mais jovens estão andando assim com o mundo. Dentro da igreja cantam, sei lá, faz tanto. Saiu dali, saiu daquele pedacinho ali, tá assim com o mundo. É de mãozinha dada com o faraó, com o Egito. Por quê? Porque possivelmente não está havendo uma palavra firme e séria nos púlpitos. Nós não temos que admitir isso, não. A igreja tem que voltar ao que ela era. Ela não precisa de reforma, ela tem que ser restaurada. Essa maldição nas igrejas, não por causa da reforma de quem era sério, mas são reformas que estão sendo feitas por pessoas que estão aceitando tudo que está no mundo. E seus líderes com medo de perder ovelhas, meu amigo, as ovelhas não são tuas, as ovelhas não são de ninguém, elas pertencem a Cristo. Se quiser desviar, que desvie, porque nunca aceitou. O que nós temos que fazer é orar e jejuar por eles. Mas tu não é dono de nada, nós não somos donos de nada. Agora, sabe qual é o problema desses ministros, desses pastores, desses sacerdotes? É que eles estão cheios de dúvidas e também cheios de pecado. Aí estão intimidados diante dos poderes das trevas. Simplesmente só por um motivo: perderam a autoridade espiritual. Foi isso que aconteceu. E quando se perde a autoridade espiritual, sobra-se pouca coisa. Nós vamos ver pessoas vazias. Vão falar em língua, profetizar, ter revelação? Pode! Isso aí são dons. Isso é sem arrependimento. A pessoa em pecado ou sem pecado, ela pode revelar, pode falar em língua, pode tudo. Não tem problema nenhum. Porque isso daí não necessita de arrependimento. Tá certo? Mas a autoridade espiritual, ela necessita de arrependimento. Ela necessita de ser uma pessoa que procura se aproximar de Deus a cada dia, olhando para si mesmo e orando pelos outros. Claro, ainda há alguns pastores fiéis, né? Sacerdotes fiéis, ministros fiéis, profetas fiéis, que choram, que lamentam pelo rebanho, que padecem com os pecados do povo de Deus, que sofrem por eles. São pessoas que se voltaram para o Senhor de todo o coração. Porém, esses são poucos. E além de serem poucos, são desprezados. Muitos se tornaram aí vazios. E o pior, a igreja, o chamado povo de Deus, gosta disso. Quer que seja assim. A congregação de Sião, ela está contaminada. Agora, o dia do Senhor está próximo. Mas a terra está perplexa, está num beco sem saída, a terra está confusa. O que nós estamos vendo ao nosso redor, o que nos ronda a cada momento é desolação, destruição de tudo quanto é lado. Porém, o povo de Deus parece que não está nem aí. Nem aí. A igreja, onde ela se encontra? Ela se encontra no vale da decisão. O Espírito Santo, ele veio acordar e instigar os que dormem. Quando se trata do Espírito Santo, eu gosto do termo mais original, o Espírito do Santo. Então Deus, ele veio nos despertar, veio levantar a gente do meio dos mortos. O problema é que a maioria na igreja não tem respeito a Deus.
Não existe respeito nenhum nos olhos de muitos com relação a Deus. Sabe como funciona? Eu já estou terminando, tá? Hoje ia ser curto mesmo. Vou terminar essa parte numa próxima oportunidade, na próxima quarta-feira. Eu vou continuar essa mesma palavra aqui, nessa mesma direção, tá? E por não haver respeito a Deus, despertar para quê? Não! O meu programa favorito de televisão ainda não terminou. A minha novelinha favorita, o meu joguinho de futebol, os meus filminhos pornô, os meus filmes de terror, os meus joguinhos de mata-mata. Eu não quero despertar, não. Pra quê? Despertar? Não vou, não. Eu preciso satisfazer meu corpício. Eu preciso satisfazer minha carne. A minha carne, meu corpo é mais importante do que servir a Deus. A gente precisa despertar, sim. Se nós queremos ser obreiros, se nós queremos ser servos de Deus de verdade, não por causa de um títulozinho qualquer, não é título que nós carregamos, o que nós carregamos é o nome de Deus. É o nome de Deus. E a Bíblia é clara, não carregue, lá está escrito fale, mas não carregue o nome de Deus em vão. O que isso significa? Não fale de Deus só da boca para fora. Isso é vão. Tem que ser nas atitudes, nas ações, no modo de viver, na maneira em que nos colocamos diante das pessoas. Com respeito, com caráter, com dignidade. Olhando e atentando para aquilo que elas realmente precisam, que é a salvação de suas almas. Procurar entender se a questão é fraqueza ou não. Porque como anda a nossa vida? A nossa vida é tão perfeita assim para a gente viver cutucando os outros, para vivermos só apontando os outros. Ah, aquele não quer Jesus, aquele não quer. E você quer? Eu quero. Eu digo que quero, mas eu quero despertar. Eu quero fazer realmente o que Deus manda ou o que eu quero? Ou vamos bater no peito como o mundo faz? Eu mando na minha vida. Tu não foi capaz nem de nascer sozinho. A gente não foi capaz de nascer sozinho. A gente não consegue respirar sem o nariz e a boca. E como é ruim respirar pela boca. A gente não consegue. Não consegue viver sem uma pecinha chamada coração. Que é muita coisa, né? Mas a única coisa que ele faz é bombear sangue. Aí que adianta ter o coração se não tem sangue, se ele for derramado? Que adianta ter um sangue se não tiver um filtro lá chamado rim? Se não tiver um fígado bom? Aí a gente acredita mesmo que eu cuido da minha vida? Vem uma gripezinha, joga a gente na cama. Vem uma dorzinha de garganta, já não quer... A gente manda tanto na vida que não consegue viver com uma dorzinha de garganta que não dá para comer, não dá para tomar uma água, tudo dói quando desce, você já fica aflito, fica agoniado. Vem uma dorzinha de cabeça, parece que o mundo está acabando. Vem uma dor de dente, parece que o mundo acabou. Né? Que uma dorzinha de dente mexe com o corpo todinho. E a gente ainda quer ser orgulhoso? A gente, irmão, manda tanto na vida da gente que se a gente não consegue viver sem usar o banheiro. Olha só. E fique sem usar para ver o que vai acontecer com você. Se gases vai te provocar um desconforto, imagina não fazer o resto. Mas não, a gente bate orgulhosamente, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Você faz o que quer, eu faço o que quero, até onde Deus permite. Porque todas as nossas dores, todas as nossas provações, todo juízo e justiça de Deus, ele não vem para nos massacrar.
ela vem para nos recuperar. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Muitos pregadores aí chamam ele de ladrão. Lê o texto assim. Aquela árvore, o sicômoro, ela significa reabilitar. Sei lá, traduzir aí por figueira brava, né? Que é o que a gente conhece desde... Mas ali não era uma figueira brava. Era uma árvore chamada sicômoro. E o nome dela significa reabilitar. Olha que interessante. Né? A gente aprende tendo o cidadão como ladrão. Tudo bem, vamos dizer assim, a Bíblia ela é ampla, então ela abre um leque de possibilidades. Tá? Um leque de possibilidades. Tá? Vai para muitas direções, dependendo de quem lê. Tá certo? Eu prefiro ler dessa forma. Eu não vi um homem acusado de pecado de roubo por Jesus. Eu vi um homem que necessitava de reabilitação e que Jesus, quando olhou, viu ele em cima, desce. Porque hoje me convém pousar em sua casa. Tá certo? Olha onde ele subiu. Numa árvore chamada de reabilitação. Olha só! Aí quem vem lá? Jesus, o que tem poder de reabilitar qualquer um. E o que Jesus faz? Eu quero ir pousar lá na sua casa, eu quero descansar lá. Eu vou comer, olha só, eu vou comer com você, tomar água com você, conversar com você e vou descansar lá, vou pousar lá na tua casa. Ele não pensou duas vezes. Né? Ele foi acusado. Pode falar, Celinha, depois eu termino, se eu não esquecer, que a idade não permite mais parar tanto. Rapaz, rapidamente, eu entrei atrasada, né, que não estava conseguindo. Esse link é problema. Enquanto de nós não precisamos de reabilitação, isso que eu dei só essa observação, né? Se tivéssemos uma árvore para subir e encontrar Jesus, seria ótimo. Mas temos hoje a palavra, né? Não temos ele fisicamente, mas temos a palavra. Exatamente isso. Todos nós precisamos de reabilitação. A nossa vida com Cristo não foi ontem nem anteontem. É hoje. É hoje. Amanhã não chegou ainda. Se preocupe com hoje. Basta cada dia o seu mal. Se preocupe com hoje. O amanhã não pertence a mim nem a você. Tá certo? Então quando o Zaqueu desceu, o que Zaqueu fez? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Gente, aí você vai lá na lei, quando o ladrão roubava e era descoberto com ele o produto do roubo, ele tinha que devolver o produto do roubo 100%. E mais 20%. Era isso que ele tinha que fazer. Aí vem um cidadão acusado de ser ladrão, ele diz assim, se por acaso aconteceu de eu ter defraudado alguém, eu devolvo 400 vezes mais. Um cara desse entendeu a lei. Ele foi acima, ele foi além daquilo que ele conhecia. Ele achou que aquilo era pouco. Se alguém tivesse defraudado alguém. Até mesmo para ele, não. Se eu fizer isso, eu não posso dar só isso, não. Eu tenho que fazer mais. O que existe nesse cidadão é um caráter impressionante. É impressionante o caráter desse cidadão, que é acusado de ladrão aí durante tanto tempo. Olha só. Agora nós vemos pessoas... É até interessante, né? Pessoas que não roubam, que não, né? Mas fazem coisas assim muito pior do que Zaqueu. Muito pior que a acusação que foi para Zaqueu. É que a gente, como a nossa querida irmã fala, a gente finge demência e vai levando. Né? Que é assim que a gente tem que fazer, fingir demência
e continua a vida. Vamos tocar a vida. Mas uma coisa é certa. Mais do que nunca, nós precisamos despertar. Mais do que nunca, precisamos rever nossos conceitos diante de Deus. Diante do Todo-Poderoso. Precisamos. Precisamos ter a marca na nossa testa. Ou seja, que a nossa mente esteja marcada pela palavra de Deus. Tenha sido selada por esta palavra. Porque se nós falamos dela, vivamos sobre ela. É assim que funciona a nossa vida. Tá certo? Bom, foi até aqui. Que a gente tome cuidado com a nossa própria vida. Né? Vamos cuidar de nós mesmos. Deus não é brincadeira. Deus não se deixa escarnecer. Tá certo? Todo ser humano tem oportunidade. Mas a decisão, a história está na mão de Deus. E está caminhando para onde Deus quer. Mas a decisão daquilo que fazemos ou não pertence a nós. Eu estava até falando com o Luiz Otávio esses dias sobre um versículo da Bíblia que diz: minha é a vingança a seu tempo, quando escorregar os seus pés. Olha só. Então quem está caminhando sou eu. A direção quem escolheu, já que eu não quis a direção de Deus, eu escolho o meu caminho. Só que esse caminho trará juízo. O que eu escolhi trará juízo. E ninguém escapa da justiça e juízo de Deus. Quando Jesus se encontrou com Paulo no caminho de Damasco, o que Jesus falou para Ananias? Ele vai ver o quanto ele vai sofrer. Sofreu, hein? Tudo que ele fez com os outros, muita coisa ele passou. Sofreu, hein? Foi arrastado, foi preso, apedrejado. Aquilo que um homem planta, colhe. E ele colheu de uma maneira terrível. A morte de Estevão nunca saiu da cabeça dele. Nunca saiu da cabeça de Paulo. Tá certo? Então, essa é a nossa vida. Claro que Deus o perdoou, mas as consequências vêm. Porque a palavra de Deus, quando ele lança, não volta vazia. Então, aquilo que o homem planta, o homem vai colher. E ponto final. Acabou. Ah, mas eu não fiz nada. Não, dá uma olhadinha na vida aí que tu fez, sim. Ah, mas eu sou inocente. Então não se preocupa que aí Deus te defende. Tá certo? Gente, que Deus abençoe vocês. Foi até aqui. Foi ótimo ter vocês conosco.